Não sei se você já sabe, mas existe uma forma de detectar quando um texto é escrito por IA, por inteligência artificial. Então, se você pediu para o ChatGPT escrever um texto para você, existem algumas formas de descobrir se isso foi escrito por uma inteligência artificial ou se foi por você mesmo. Além disso, eu estava vendo pessoas falando que elas fizeram testes, utilizaram detector de IA, porque estava mó neura nesse negócio de detector de IA e tal. Então elas resolveram fazer testes, pegaram aí textos que criaram, trabalhos que criaram e tudo mais e jogaram lá nos detectores de IA e o resultado foi bem ruim. Porque disseram que aquilo foi gerado por inteligência artificial quando não tinha sido. Então eu resolvi fazer o meu próprio teste. Imaginei alguns cenários para a gente ver o que ia dar, o que esses detectores iam dar. Claro que existe detector e detector, certo? Existem ferramentas boas, ferramentas ruins, ferramentas que utilizam certas tecnologias e vão detectar mais ou vão detectar menos. É a mesma coisa com várias outras ferramentas que fazem a mesma coisa. Uma acaba sendo um pouco melhor que outra, às vezes num ponto, mas pior em outro ponto e assim vai. Então resolvi fazer o teste. Escrevi um texto do zerão, não me inspirei em nada, não gerei nada em IA, fui lá, saí escrevendo ali à toa, que eu já ia postar alguma coisa em rede social, então falei, deixa eu pegar esse texto. Beleza, peguei esse texto, joguei nos detectores de IA por aí. Mas que detector de IA eu usei? Bom, existem vários por aí, até ferramentas pagas, ferramentas gratuitas e tudo mais. Né? Então eu fui testar as gratuitas mesmo, eu não ia pagar uma ferramenta só para ver esse teste. Então cheguei ali no Google, coloquei ali detector de IA, e fui procurando alguns e fui testando alguns, até de ferramentas mais famosas, menos famosas e vamos lá. Maravilha, peguei meu texto, joguei em todos eles e nenhum deu que foi gerado por IA. Então foi tudo falando que foi criado provavelmente por um humano. Aí eu quis fazer um outro teste. Peguei o meu próprio texto, joguei ali no ChatGPT e pedi para ele simplesmente replicar o meu texto em 100%. Não era para ele colocar nada nem tirar nada. Replicar 100%. E por que eu fiz isso? Bom, porque tem muita gente divulgando informação aí que o IA tem alguns elementos ocultos que quando você copia da ferramenta de IA, ele vai jogar com esses elementos ocultos na ferramenta e então fica fácil para o detector de IA descobrir que tem aqueles elementos. Mas não foi o que aconteceu no meu caso. Então ele replicou ali, pegou o texto 100%, eu copiei dali, joguei nos detectores e todos os detectores continuaram dizendo que foi criado por um humano. Então até aqui a parada está funcionando, certo? Beleza, vamos seguir então com o nosso teste. O que mais que eu fiz aí? Peguei, pedi para o ChatGPT, neste caso, pegar o mesmo texto que eu criei, mas reescrever este conteúdo. Então pega este texto, reescreve ele para mim de uma forma melhorada, mas eu pedi para o ChatGPT escrever o texto de uma forma humanizada, mantendo o meu estilo de escrita. Então ele foi lá, deu uma lapidada, colocou uma coisa aqui e outra ali, o texto ficou um pouco diferente, mas dizendo mais ou menos a mesma coisa. Peguei aquele conteúdo e joguei então nos detectores de IA. E a maior parte disse que foi gerado por um humano, com certos detalhezinhos que eles falaram talvez aqui tenha sido gerado por IA. Então foi uma ou outra estrofe, um ou outro pedaço de parágrafo e tal, que ele falou que talvez tenha sido gerado por IA. E não foi todas as ferramentas detectando a mesma coisa, da mesma forma. Foi completamente diferente, como vocês podem ver aí na tela. Bom, aí o que eu fiz? Pedi então para o ChatGPT gerar um texto do zero baseado no meu padrão de escrita. Então, coloquei um tema ali para ele e falei, fale sobre esse tema aí para mim. Neste caso, foi sobre o impacto das redes sociais no cérebro das crianças. Então, peguei um tema bem aleatório e tentei ser bem específico no cérebro das crianças, não de forma geral dos seres humanos. Beleza, e pedi para ele gerar um texto ali para mim. Algumas ferramentas falaram que foi um pouco mais gerada por IA, por exemplo, menos de 50%, menos de 40%, enquanto outras falaram que só uns 6% podem ter sido gerados por IA, sendo que eu gerei 100%, né? Enfim, então já falharam aqui. Mas eu resolvi então seguir com o meu teste e fiz mais um teste um pouco diferente. O que eu fiz?
falei, vou pegar as melhores redações do Enem dos últimos anos aí, pelo menos pegar um exemplo, né, das melhores redações e vou jogar nesse tal detector de IA. Vamos ver o que acontece. Então, peguei o caso aqui, peguei uma redação aí que foi uma nota, se eu não me engano, nota 1000 no Enem, certo? Uma das poucas redações de nota 1000 aí no Enem. Peguei essa redação e joguei nos detectores de IA. E o que o detector de IA me disse? Teve ferramenta que disse que provavelmente foi gerado por IA uns 20 e poucos % e tudo mais. Entretanto, teve ferramenta que falou que era mais de 70% gerada por IA, o mesmo texto. Enfim, a gente pode escolher aqui que visão a gente quer ter dessas ferramentas. A verdade é que elas cometem muitas falhas. E aí você pode pensar, você como aluno ou você como professor. E se você é professor e vai tentar utilizar essas ferramentas para detectar os textos dos seus alunos aí, fazer uma análise dos textos dos seus alunos, você pode quebrar a cara e ser até injusto com os alunos. Por quê? Pode ter aluno que gerou sim por IA e a ferramenta não detectar muito bem, e pode ter aluno que não gerou por IA e a ferramenta dizer que foi gerado por IA. E aí? Que situação que você fica? Ah, será que se você pagar uma ferramenta vai ser melhor? Depende, talvez se for uma excelente ferramenta ou se for mais para frente aí, não sei. Mas a verdade é que muitas dessas ferramentas cometem erros e elas procuram padrões por aí que podem não funcionar muito bem, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Muito texto gerado por IA não é tão detectado assim e muito texto criado sem nada de IA acaba passando por alguma coisa falando que aquilo foi gerado por IA. Nem que seja um parágrafo, 2 parágrafos, se o seu aluno fez aquilo, não gerou por IA, mas a ferramenta disse que sim, que situação que você fica? Você vai falar para ele que essas estrofes, esses parágrafos foram criados por IA, mas não foram? Então é complicado. A verdade é que essas ferramentinhas estão dando muita dor de cabeça por aí e muito assunto, né? Muita gente também criando conteúdo e tudo mais, falando que dá para detectar e o que tem que fazer para não detectar e tal, e parece que a coisa não está funcionando bem assim. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é ficar menos neurótico. E claro, você pode utilizar a inteligência artificial para te ajudar. Você pode escrever, por exemplo, ali, tudo depende. Se você é um aluno e está precisando passar em prova, é uma coisa, né? Então o ideal é você não utilizar uma IA para você fazer a sua redação, você está ali para aprender. Agora, se de repente você está escrevendo um conteúdo ali que pode ser melhorado para IA, você não está competindo com ninguém, não é para entrar num Enem da vida e tudo mais, é mais para o seu texto ficar bom. Você vai escrever um texto padrão, deixar de uma qualidade legal, pedir de repente para a IA te ajustar, melhorar alguma coisa e tudo mais. Igual quando você poderia, por exemplo, utilizar ferramentas que te ajudam a melhorar na pontuação, certo? Você às vezes não utiliza um Word da vida para ver se aquele texto está escrito correto, que tem ali o corretor, Google Documentos tem também. Enfim, então podemos utilizar essas ferramentas para nos auxiliar e não para substituir o nosso lado criativo 100%. Além disso, também é injusto utilizar numa competição, como por exemplo num Enem da vida, num vestibular ou numa prova e tal. Você está num processo diferente. Então essa é a questão, é mais reflexivo. Claro, a gente tem que pensar quando a gente utiliza determinada ferramenta e quando não. De certa forma, alunos muitas vezes não estão nem aí, eles querem a nota e acabou. Aí vai do professor ver como que ele entra nesse jogo, o que ele consegue fazer para dar uma ajudada, né, minimizar os danos e tal. Isso, claro, é um assunto muito profundo que a gente não tem a resposta e não sabe como avançar ainda. Tá todo mundo aprendendo. Enfim, vamos ver para onde isso vai levar. Mas e você? Já utilizou um tal detector de IA aí? Acha que funciona? Tem algum detector de IA que você acha que é 100% ou pelo menos ali uns 90% que ele acerta? Então todos os textos que forem escritos pela pessoa mesmo, ele não vai ficar dando que é IA, e todos os textos que forem por IA, ou quase todos, ele vai dizer ali que foi IA. Então diz aí para mim se tem alguma ferramenta que você confia, que eu gostaria de conferir. E se você é dono de uma ferramenta dessa, diz aí para mim qual é essa ferramenta que eu tô aí querendo testar. Então é isso, se você achou esse vídeo útil, se você gostaria de outros temas assim e tem ideias de temas, deixa aí nos comentários que eu vou gostar de saber e poder trazer conteúdos mais interessantes para a sua realidade, beleza?
Gostou do vídeo? Então curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilha com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!